E se o maior conquistador da história tivesse sido enterrado vivo, e isso mudasse tudo o que você sabe sobre ele? Como alguém pode dominar metade do mundo e ainda assim ser prisioneiro do próprio corpo? E por que seu túmulo continua desaparecido até hoje? Alexandre, o Grande, não morreu como fomos ensinados. Entre conspirações, uma doença misteriosa e disputas sangrentas, ele passou seus últimos dias consciente, parado no próprio corpo, enquanto seus generais lutavam pelo poder. Descubra como essa história de traição, ciência e abuso de poder esconde um dos maiores enigmas arqueológicos da humanidade. E porque o legado de Alexandre nunca foi só sobre o que ele viveu, mas sobre o que tentaram esconder depois da sua morte. As origens e o reino de Alexandre. Alexandre nasceu em 356 a.C., na cidade de Pela, capital do reino da Macedônia. Filho do rei Filipe II e da rainha Olímpia, ele cresceu em meio a treinamentos rigorosos e influências que moldaram seu caráter. Desde jovem, Alexandre demonstrou uma inteligência e coragem fora do comum. Sob a tutela do filósofo Aristóteles, ele aprendeu sobre filosofia, ciência, política e guerra, desenvolvendo um senso aguçado de liderança. Em pouco tempo, sucedeu seu pai e logo começou a mostrar um talento militar incomparável. Aos 20 anos, comandou seu primeiro exército, que travou uma série de batalhas brilhantes contra os inimigos da Macedônia. Sua ambição, no entanto, ia muito além dos limites de seu reino. Em 334 a.C., Alexandre cruzou o Helesponto e entrou na Ásia, dando início a um dos maiores avanços militares da história. Enfrentou o poderoso Império Persa com uma série de confrontos decisivos, como a Batalha do Grânico. Já no ano seguinte, em 333 a.C., enfrentou o rei Dário III na Batalha de Issos, onde sua estratégia e coragem foram fundamentais para uma vitória impressionante. Alexandre não era apenas um comandante no comando. Ele lutava junto com seus soldados, inspirando-os com sua presença e determinação. Mais tarde, em 331 a.C., na planície de Gaugamela, ele desencadeou o golpe final para derrubar o Império Aquemênida. Essa vitória marcou o fim do domínio persa e o início da expansão do Império de Alexandre. Mas a glória e as conquistas não vieram sem mudanças profundas em sua personalidade. Após Gaugamela, Alexandre passou a adotar uma postura mais autoritária. Começou a exigir que seus súditos e até seus próprios homens o cultuassem como um deus, uma ideia nada comum em seu tempo. Essa mudança, aliada a sinais crescentes de desconfiança e irritação, gerou tensões dentro do seu exército. Houve até episódios violentos contra alguns de seus oficiais, além da recusa dos soldados em seguir mais adiante rumo à Índia. No retorno para a Babilônia, seu corpo e mente começaram a fraquejar, revelando um lado vulnerável que poucos esperavam ver no homem que dominava o maior império até então conhecido. Os mistérios da morte e o conflito pelo poder. Alexandre morreu em 323 a.C., em Babilônia, mas a forma como ele partiu é um dos enigmas mais intrigantes da história antiga. Apesar de sua morte ser oficial, relatos indicam que seu corpo não seguiu o processo natural de decomposição. Isso levou a especulações de que ele estava, na verdade, consciente e totalmente paralisado, vítima de uma doença que hoje conhecemos como Síndrome de Guillain-Barré. Essa condição faz com que o paciente esteja acordado, mas incapaz de se mover ou comunicar. Um terror silencioso que parece ter aprisionado o conquistador em seu próprio corpo. Enquanto Alexandre permanecia nesse estado, seus generais iniciavam uma luta feroz pelo controle do império que ele havia construído. Essa disputa política e militar ficou marcada tanto pelo roubo do corpo do rei quanto pela fragmentação do território. A morte do rei desencadeou uma série de conspirações e reviravoltas. Alguns acreditam que ele foi envenenado, possivelmente por uma planta chamada
eléboro branco. Outros sugerem que sua doença foi natural, agravada pelos fortes tratamentos médicos da época, que incluíam sangrias e remédios à base de ervas. Entre seus generais, nomes como Pérdicas, Antípatro, Cassandro, Ptolemeu e Seleuco passaram a disputar posições de poder, traçando alianças e rompimentos que definiram o futuro da região. Enquanto a política fervia, Alexandre permaneceu imobilizado, inconsciente para o que acontecia ao redor, numa agonia que só aumenta o mistério sobre seus últimos dias. O oficial Pérdicas organizou o traslado do corpo para a Macedônia, mas no caminho Ptolemeu desviou a missão, levando o túmulo para Alexandria. Lá, o corpo foi colocado em um mausoléu conhecido como Soma, tornando-se um ponto de peregrinação e símbolo de poder por muitos séculos. Porém, no século IV d.C., essa tumba desapareceu sem deixar vestígios. Saques, terremotos, destruição deliberada ou até remoções secretas podem ter sido responsáveis, mas o mistério do paradeiro do túmulo de Alexandre permanece até hoje. Escavações em sítios arqueológicos como Anfípolis continuam tentando desvendar esse segredo que envolve o fim do conquistador. Agora, diante dessas nuances, fica claro que o legado de Alexandre não está apenas na história de suas vitórias, mas na complexa trama de traições, doenças não compreendidas e um corpo que nunca descansou em paz. Seu destino final, como seu império, permanece envolto em sombras, desafiando arqueólogos e historiadores a entenderem o que realmente aconteceu depois daquela última noite em Babilônia. O legado escondido e as repercussões da tragédia. Além das intrigas políticas que sucederam sua morte, o impacto do desaparecimento do corpo de Alexandre teve consequências profundas para a história cultural e simbólica do mundo antigo. O fato de sua tumba nunca ter sido definitivamente localizada alimentou uma aura quase mística ao redor da figura do conquistador, fazendo com que muitas gerações venerassem seu nome sem jamais poderem tocar seu passado físico. Essa lacuna criou espaço para lendas e teorias da conspiração que persistem até os dias atuais. Afinal, quando um herói desse porte não recebe um descanso final reconhecido, sua memória ganha contornos que misturam mito e realidade. Nas décadas que se seguiram, seus sucessores reconstruíram um mundo fragmentado, mas ainda imbuído do espírito de Alexandre. A chamada Era Helenística, marcada pela difusão da cultura grega ao longo das terras que ele conquistara, foi o resultado direto dessa expansão militar e, paradoxalmente, das disputas internas que ele deixou para trás. Cidades foram fundadas em seu nome, como a célebre Alexandria no Egito, que se tornaram verdadeiros centros de aprendizado e troca cultural entre o Oriente e o Ocidente. Por mais que o Império Macedônio tenha se despedaçado, o sonho de uma união global continuou vivo nas civilizações seguintes. Do ponto de vista histórico, a hipótese da síndrome de Guillain-Barré abre portas para uma leitura mais humanizada da figura de Alexandre. Ele, tido como hercúleo e quase divino, também foi vítima das limitações e fragilidades do corpo humano. Essa nova ótica renova debates sobre as condições médicas na antiguidade, revelando como doenças, pouco compreendidas até hoje, moldaram rumos políticos e culturais. A ideia de Alexandre encarcerado em seu próprio corpo, presente mas silenciado, propõe uma reflexão inquietante sobre o isolamento que o poder extremo pode causar e sobre como a imobilidade física não significa ausência de consciência ou sofrimento. Os relatos dispersos em crônicas antigas, escritos por historiadores como Plutarco e Arriano, trazem fragmentos que indicam a agonia silenciosa de Alexandre. Dizem que, mesmo paralisado, seus olhos tinham brilho e sua mente não se apagava totalmente. Isso contrasta brutalmente com a imagem tradicional do herói que sucumbe rapidamente após a batalha final.
A consciência aprisionada transforma essa morte em um drama psicológico desconhecido até então, mostrando que o fim do maior conquistador não foi um simples capítulo histórico, mas uma experiência humana cheia de complexidades. Por fim, o mistério do túmulo desaparecido alimenta a busca incessante de arqueólogos e aventureiros mundo afora. Cada nova escavação, cada descoberta de artefatos relacionados ao período helenístico reacende a esperança de desvendar o paradeiro de Alexandre. Alexandre não foi apenas um conquistador imbatível. Ele foi um homem preso dentro de seu próprio corpo, testemunha muda de um império desmoronando ao seu redor. Essa imagem desconstruída desafia tudo o que acreditamos sobre poder e eternidade. Afinal, o maior enigma não é onde seu corpo desapareceu, mas como a memória de um homem pode se transformar em mito quando seu legado é moldado por aqueles que ficaram. Será que toda essa busca pelo túmulo perdido não é, na verdade, uma busca por entender como lidamos com a fragilidade humana por trás das grandes histórias? A imortalidade que Alexandre alcançou talvez não esteja em terras conquistadas, mas no silêncio que ecoa entre as páginas da história, um convite para questionar o que realmente significa deixar sua marca no mundo. E você? Acredita que ainda há segredos enterrados esperando para serem revelados? Me conta nos comentários o que pensa sobre esse mistério e se inscreva para mergulhar em outras histórias que mexem com a realidade e o impossível.